Mascarenhas, da Universidade do Estado da Bahia, falo de Salvador. Eu vou apresentar a comunicação intitulada Edições Alternativas, Literaturas ou um Corpo Outro, um risco possível, além, livro, página. Esse trabalho faz parte de um projeto em andamento, um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo, que se intitula Projeto Revelando Arquivos, Literaturas e Outras Poéticas Transnacionais Possíveis, investigação, registro e estudo de expressões artístico-culturais. Então, eu tenho trabalhado com literatura contemporânea e um dos meus interesses reside justamente na produção cartoneira, dita cartoneira. E eu vou aproveitar para apresentar os livros que são a base desse estudo. Esse que se chama Licuri, é de uma editora que se chama Licuri, Livros Artesanais, que também tem essa publicação. E alguns livros da Caburé, livros artesanais. Alguns exemplares, um pouco diferente do formato cartoneiro, mas trabalha com o aspecto colaborativo de feitura dos livros e mantém essa característica artesanal do feito à mão. A outra editora que eu vou trabalhar nessa comunicação se intitula Cartoneira da Ziaiá, só que eu não tenho o livro em mãos, mas eu vou apresentar imagens na sequência da leitura do texto. Então, eu passo agora a apresentação dos slides. Sobre o histórico geral do movimento, nós podemos partir do pensamento de Jesus Cano Reis em um texto que foi publicado na revista Espéculo, da Universidade Complutense de Madrid, em que o autor trata do movimento cartoneiro e de seu espalhamento pela América Latina, e da consequente formação de uma espessa malha de editoras populares apartada de grandes ideais lucrativos e muito mais aproximada das gentes que até bem pouco tempo não tinha direito à voz. Então, esse pensamento nos ajuda a formatar a ideia, a visão sobre o que é esse movimento. Já a partir do pensamento de Grada Quilomba, nós podemos interpretar uma espécie de direito de comunicar. Quando Grada escreve um texto intitulado A Máscara, ela aborda a violência da máscara de boca empregada aos povos que um dia foram escravizados, que além de silenciar, calar e machucar, representa o colonialismo como um todo. Ela simboliza políticas sádicas de conquista e dominação e seus regimes brutais de silenciamento dos chamados outros. Quem pode falar? O que acontece quando falamos? E sobre o que podemos falar? Mais à frente, nós podemos entender também um outro tópico que a gente está chamando do direito de desobedecer, também a partir do trabalho de Grada, que a obra dela nos inspira a pensar nas desobediências poéticas através de ações subjetivas. O movimento cartoneiro, espalhado pelo mundo, autoriza, de certo modo, e nos mostra essa possibilidade real de desobedecer poeticamente. Já a partir do pensamento de tecido por Jerusa Pires Ferreira, quando ela vai falar sobre cultura das bordas, esse pensamento nos ajuda a entender o movimento cartoneiro a partir de consideração dos espaços não canônicos
trazidos para o centro da observação, os chamados periféricos, privilegiando segmentos não institucionalizados, e do equilíbrio precário daquilo que pode estar na beira dos sistemas. Então, sobre esse conceito nos ajuda a perceber como o movimento cartoneiro, como é que ele vai construir o seu lugar que está entre o social e o criativo, e também numa perspectiva anticapitalista. O lugar do movimento cartoneiro não se afasta completamente do centro, do sistema, e é capaz, com a publicação dos livros, nesse formato de capas de papelão, nesse formato completamente diferente daquele que vem sendo feito do modo convencional, ele acaba por desestabilizar esse sistema e acaba criando outro modo de fazer livro. Com isso, ele vai abrir espaço para que outras pessoas, sem tantos privilégios, elas possam chegar e mostrar os seus saberes e possam criar epistemes. E agora eu vou mostrar dois autores, né? Um autor baiano e um autor que é mais conhecido no Brasil. Um é Lima Trindade, que é um escritor baiano, que fez uma publicação nesse formato cartoneiro pela editora Mariposa Cartoneira, né, que é esse livro que tem essa imagem de uma gilete. E o outro são dois livros do Haroldo de Campos, um publicado pela Dulcinea Catadora em São Paulo e o outro livro pela Sarita Cartoneira. É o mesmo livro traduzido, mas isso nos mostra como um escritor renomado, conhecido internacionalmente, aposta nesse segmento, aposta nesse tipo de publicação. E aí agora eu passo a mostrar as 3 editoras que fizeram parte desse estudo. A primeira é a Cartoneira das Iaiá, que se localiza no Recôncavo Baiano, a partir de 3 cidades. Então, nós podemos ver nas imagens como esse livro é interessante, como é rico, né? A gente pode ver fotografias, podemos ver que o livro é costurado e recebe um acabamento com fita. A capa é um pouco diferente das capas convencionais dos livros cartoneiros, que recebem uma arte pintada a partir de tintas de cores diferentes. Essa não, essa recebe uma espécie de... é um outro tipo de pintura, seria a serigrafia. Então a gente vê que tem um certo padrão nessas imagens. Aqui nós podemos ver o nome das pessoas, das mulheres que fizeram esse livro virar realidade. Elas participam de um movimento, de um coletivo chamado Irmandade da Palavra. E a partir do que pensa a idealizadora do projeto, essa cartoneira é uma editora independente dedicada às artesanias de construção do livro, priorizando a publicação de escritoras estreantes. Então aí a gente pode ver como o livro da Cartoneira das Iaiá se organiza. A outra editora faz parte da cidade de Conceição do Coité. Ela foi criada em 2018 por um jovem, Arthur Ariston, e também trabalha com esse segmento. São jovens escritores que não seguem completamente o modelo das cartoneiras, mas faz um trabalho que se aproxima, sobretudo pelo aspecto de aproveitar a mão de obra dos próprios autores. Então, eles fazem um trabalho coletivo
cada livro recebe a ajuda e a colaboração dos demais autores que já participam do grupo, que além desse, né, que a gente chama, o nome da editora é Caburé Livros Artesanais, mas os autores, eles fazem parte também de um coletivo que se chama Caburé. Isso lá no semiárido baiano. A outra editora, ela está localizada aqui em Salvador e se chama Licuri Livros Artesanais. Aí vocês podem ver que é um formato costurado, com a capa de papelão e com esse marcador feito com o próprio coco do licuri. É uma editora criada em 2018 por Marcos Galvão e também segue, né? Ele teve a ideia de criar a editora depois de ter conhecido como é que o movimento cartoneiro funciona, como é esse trabalho. E para finalizar, eu trago alguns pontos do manifesto da Dulcinea Cartoneira, que é uma editora de São Paulo, em que a gente pode ver com mais precisão quais são as linhas de força desse movimento. Então, primeiro, não são todos, né? O texto na íntegra vocês podem acessar através do site, né, da editora, e está disponível em português, inglês e espanhol. Então, os pontos que eu destaquei dizem assim: o descarte é material rico para ser usado na arte. Tem as marcas de uma sociedade de consumo que privilegia o novo, o caro, diretamente ligada ao poder econômico. Somos contra o descarte humano, o descrédito no potencial humano, escondido na matéria do intelecto bruto, no sensível não explorado, sufocado pelo pragmatismo da vida diária, pressionada por questões ligadas às necessidades básicas de sobrevivência. Os textos que desestabilizam, que incomodam, que provocam reflexões, questionamentos, são os que procuramos. A literatura, como a arte, deve provocar, afrontar, tratar de questões do mundo com as quais nos confrontamos diariamente. Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de destacar para que vocês possam perceber a força desse movimento, né? Um movimento que acaba por desenvolver uma poética cartoneira, né? Não só no Brasil, mas também está espalhado já pelo mundo, né? Sobretudo na América Latina, onde esse vai surgir com mais força. Então, essa poética acaba por mudar nossa perspectiva de vida, né? Em relação ao mundo, ao universo, para pensar em como podemos economizar os recursos naturais do país, do planeta, que já está em estado de colapso. É isso que a gente está vivendo nesse momento, né? E por quê? Né? Por que que muda tudo? Porque é uma poética em prol do humano e para além dos aspectos ecológicos e ecocríticos. Então, por meio da desobediência, de uma espécie de desobediência epistêmica, criam-se livros, saberes e, consequentemente, liberdades. É isso. Muito obrigada. E aqui eu mostro as referências que deram base a esse trabalho.